poderoso, e nós cremos no teu milagre, Pai. Cremos que o Senhor é um Deus de milagre, é um Deus todo-poderoso. Senhor, toma aquele que está doente, toma Laila, Senhor, em nome de Jesus. Toma, Senhor, a Daniele, sua mãe, toma a sua família. Senhor, aquela jovem já é um milagre. Continua, Senhor, realizando milagres, Senhor, naquela vida. Toma os ossos daquela jovem, faz um milagre, Senhor, mostra para ela, Senhor, o teu poder. Assim, Senhor, como o apóstolo Paulo viu uma grande luz, desperta aquela menina como uma jovem, Senhor, como uma voz, Senhor, que vai, Senhor, falar às gerações. Senhor, toma, Senhor, teus filhos nas tuas mãos, a todos aqueles que têm pedido oração, que têm clamado ao Senhor, que têm pedido, Senhor, uma mudança de vida, uma transformação. Senhor, eu entrego nas tuas mãos os teus filhos e as tuas filhas. Toma a saúde do Emir, toma a saúde do José Carlos, toma seus familiares. Toma, Senhor, cada um dos teus filhos, Pai. Eu entrego nas tuas mãos, eu confio na tua palavra, que operando, Deus, quem impedirá? Toda doença, Senhor, na vida do Emir, toda doença na vida do José Carlos, seja repreendida em nome de Jesus. Senhor, eu te entrego cada membro desta igreja, Senhor, cada irmão, cada irmã, aqueles que o Senhor separou para congregar neste lugar. Dá força, dá ânimo, sustenta na tua presença, em nome de Jesus. Faz a tua obra, Senhor, derrama o teu azeite sobre essas vidas, em nome de Jesus, pela tua glória, pelo teu poder, Pai. Realiza, Senhor, o teu milagre. Senhor, eu te apresento o teu servo Ivanildo, Pai, a sua esposa, a irmã Elizabeth, Senhor, as suas filhas, Pai, toma em nome de Jesus. Senhor, a consagração do teu filho no dia 3, enche ele do teu espírito. Eu já creio, Senhor, que a unção já está sobre ele, muito antes, Senhor, de planejarmos, de falarmos sobre este assunto. O Senhor já separou este homem, Senhor, para o ministério. Pai, continua confirmando na vida dele o teu propósito. Senhor, toma a nossa boca, Pai, a todos que, Senhor, pregam nesta igreja, que dirigem cultos. Senhor, toma a nossa boca, toma os nossos olhos, os nossos ouvidos, que quando falarmos, Senhor, possamos ser a boca do Senhor nesta terra. Senhor, que vidas sejam transformadas. Eu te peço, Senhor, por todos que ouvem a nossa voz, seja através desse microfone, Senhor, a vizinhos de trás, da direita, da esquerda. Senhor, toma o Jorge, a Sueli, toma, Senhor, Deus, o filho da Sueli, os filhos, Senhor, Jesus, do Zamir, da Jeane, toma todas as famílias, Pai, na tua mão. O Miguel, tome a sua família, a sua casa, Pai, em nome de Jesus. Nós abençoamos cada vizinho, Pai, cada homem, cada mulher, Pai, faz a tua obra em nome de Jesus. Toma os nossos vizinhos, Pai, toma este bairro, cada rua, Senhor, deste bairro, toma, Senhor, os bairros ao redor, Senhor, o mais distante, o mais perto, Senhor, esteja abençoando, derramando a tua unção, a tua graça sobre cada vida. Senhor, abençoe a tua igreja, Pai, opera, Pai, em cada coração, em cada vida, Pai, faz o teu milagre, Pai. Eu creio na tua palavra, eu entrego os nossos lares na tua presença, toda doença, Pai, todo mal que tem se levantado, Senhor, contra nossos lares, Pai, seja repreendido em nome de Jesus. Que haja cura, que haja restauração, que haja vida em nome de Jesus, Pai. Nós louvamos o teu nome, te engrandecemos para todo sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluias, aleluias.
Glórias a Deus. Irmãos, aqueles que tiverem suas harpas, estejam louvando ao Senhor. Estejam louvando a Deus conosco. Aleluias. Hino 570. Aleluias. A última hora. A todos que ouvem a palavra do Senhor, que vão participar deste culto hoje, nós não sabemos o dia nem a hora da nossa partida. Por isso devemos nos preparar. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, amigo, quando ouviste falar-te Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus.
Só os crentes de corações limpos poderão ter o gozo dos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teu pecado e entregar tua vida a Jesus, o que vai acontecer? Brilharás sim na última hora, um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo te quer libertar. Aleluias, glórias a Deus. Aleluias. Nossa irmã Evanilda que vai estar pregando hoje, né? Mas mesmo assim eu vou pedir que ele prepare já a palavra devocional dessa noite. Amém? Que ele já deixe uma palavra devocional. E nós vamos estar cantando mais um cântico enquanto ele prepara ali a palavra devocional dessa noite. E nós vamos estar louvando ao Senhor com mais um cântico. Hino 193. Tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma.
Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas, traz dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Toda a igreja. Porque já bates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia. Aleluia. Um, dois, três. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Abram a sua Bíblia, por favor, em Isaías. Obrigado. Isaías 53. Amém? Isaías 53 é um texto messiânico. Ele fala que Cristo sofreu pelo pecado da humanidade. O texto fala assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para Cristo, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Mas o Senhor Jesus, ele foi desprezado, ele foi visto como o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos de Jesus caso algum. Mas verdadeiramente Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputamos Jesus por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Jesus, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6 fala assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Cristo a iniquidade de todos nós. Ele, Jesus, foi oprimido, mas não abriu a boca. Jesus foi levado como um cordeiro ao matadouro, e como ovelha muda, o Senhor estava perante os seus criadores, e ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Porquanto nunca o Senhor Jesus fez injustiça, e nem houve engano na sua boca, mas todavia alegrou-se ao Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Amém? Aqui está o retrato da crucificação e da Páscoa.
Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos adiantar todo o culto para que quando a gente começar, seja bem... a cantata, na verdade, ela dura poucos minutos, né? São poucas músicas, são 4 músicas. Nós vamos estar louvando a Deus para tirar nossas ofertas, né? Os irmãos que estão em casa, que queiram ofertar, nós vamos disponibilizar o QR Code, os irmãos podem ofertar. Dentro de poucos dias, irmãos, os irmãos vão ver muitas diferenças acontecendo, né? Nós estamos já com a obra da galeria já muito adiantada, já embolsamos a parte ali da escada, e agora, já no feriado agora de segunda-feira, nós vamos estar colocando o contrapiso aqui na galeria, e possivelmente ainda esse mês vamos colocar o piso, né? Então, vamos ter já mais espaço ali. Os irmãos viram que naquele culto de segunda-feira a igreja ficou muito cheia e nós não tínhamos mais lugares, né? E o espaço da igreja é pequeno. Então, nós estamos ampliando, e os irmãos orem para que dentro de pouco tempo vai ficar pronto a parte de cima. Deus está nos abençoando. Queremos também rebaixar o teto devido ao calor, né? Então, oferte ao Senhor, abençoe. Nós temos missionários no campo, né? Temos um missionário que nós ajudamos a manter lá no Paraguai, que é uma bênção. Temos agora um projeto com a Moni Marcelli, que está também começando em missões e deve ir a Moçambique agora em julho. E nós oramos ao Senhor pela vida dela, para que Deus possa realizar uma grande obra. E dentro de pouco tempo, nós vamos ter uma grande bênção para contar para os irmãos em relação a Moni. Então, os irmãos orem, que Deus está abrindo portas. Então, ore por isso, para que Deus esteja estendendo suas mãos para ela, porque portas estão se abrindo. E eu creio que Deus vai nos abençoar muito. Então, oferte ao Senhor. Vou convidar a missionária Mônica para estar louvando ao Senhor nesse momento, amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Esse louvor é um louvor de raiz. É um louvor que minha mãe, quando ela saía para evangelizar, ela cantava ele nos ar livres. E ele fala sobre o grande amor de Deus, que deu seu Filho único para morrer por mim e por você, para que nós não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Amém? Enquanto isso, saia do seu lugar e oferte na casa do Senhor. O amor de Deus brilha em mim, em luz. Desde quando olhei para a cruz e aceitei quem estava lá em dor, era o Cristo de Deus, o Senhor. Era Jesus, o sofredor, seu sangue caía em prova de um grande amor, em agonia, por mim tudo sofria. Jesus, 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 Jesus Santo, agora está, aleluia, em glória, aleluia, junto com o Pai, nos dando a vitória. Deus é tão bom que por Cristo te salvará. Aceita Ele e
seus pecados perdoará. Aleluia, aleluia. Olha para o céu e começo a clamar o nome Jesus, que faz a gente chorar. Clame esse nome para te consolar. Jesus, aleluia. Jesus, 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 Jesus. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós estamos esperando só um vídeo que a Gabi está para enviar para a gente fechar aqui. Convidar a irmã Rita para uma oportunidade. Amém, irmã Rita? Amém. Boa noite, igreja, graça e paz. É motivo de alegria, né, irmão, que nós estamos vivendo, porque eu estava até comentando com a minha irmã que nós devemos lembrar dos momentos que o Senhor Jesus passou, porque tem muitas pessoas que às vezes se preocupam muito com o ovinho de Páscoa, ou então só falam assim, Jesus morreu por mim. Mas, como o pastor estava orando aqui, vamos tentar trazer à nossa memória verdadeiramente tudo que ele passou. Irmão, a Bíblia fala que ele foi moído pelos nossos pecados, ele sofreu pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos acesso ao céu. Isso é motivo de gratidão. A palavra de Deus, ela fala no Salmo 112, que darei eu, Senhor, por todos os benefícios que me tem feitos. Irmão, nada que eu faça para o Senhor, e nada que eu faça aqui em favor de ninguém, vai pagar o que ele fez por mim. É somente gratidão, é servir a ele, obedecer a ele e fazer a vontade dele. E muitas das vezes nós entendemos que a vontade de Deus, ela tem que vir de acordo com a nossa vontade. Mas muitas das vezes, aquilo que nós estamos pedindo não é a vontade de Deus para nossas vidas. Pode ser a melhor coisa que nós estamos pedindo, mas nós precisamos entender que aquilo que a gente está achando que é bom, como o nosso Deus, ele nos conhece e ele sabe lá na frente, sabe que aquilo pode não ser bom para nossas vidas. Por isso que a gente tem que entender que a palavra de Deus, ela fala que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas muitas das vezes nós questionamos a vontade de Deus. Ser filho, Deus, ele não tem, eu costumo falar, conversando com meus filhos, Deus, ele não está tendo filhos mimados. Ele está criando servos para trabalhar para o reino dele, para introduzir o reino dele aqui na face da terra. Então que nós venhamos estar sempre com a nossa vida disponível para fazer, para trabalhar por Senhor. E ainda o apóstolo Paulo, ele fala na palavra dele, que mesmo que eu faça, eu ainda sou um servo inútil. Então nós temos que fazer dia e noite, porque um dia, hoje o mundo está comemorando, amanhã muitos estão falando, eu vou comer peixe, vou para a casa da minha tia, eu vou não sei para onde, mas que verdadeiramente tire um minuto para pensar nesse homem, que ele era rei, ele era filho de um Deus maravilhoso, que criou o mundo para que nós viéssemos adorar, e ele desceu para ficar como um ser humano. Ele rejeitou a sua coroa, ele rejeitou a sua divindade e se fez como homem, a ponto de morrer em morte de cruz. E todo mundo sabe que a morte de cruz era motivo de vergonha naquela época, mas mesmo assim, ele passou por tudo isso, mas ele passou por mim e ele passou por você, que nós venhamos dar valor a isso.
E nós estamos vendo muita modernidade. As pessoas levando de qualquer jeito o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é santidade. O Evangelho de Cristo é renúncia. O Evangelho de Cristo é dedicação. Então, que nós venhamos nos dedicar verdadeiramente a fazer por Ele. O irmão eu admiro muito, porque nós, às vezes, saímos para fazer um evangelho e a gente tem visto o nosso presbítero falar as orações aqui. Nós temos que estar orando por aqueles que estão encarcerados, estar orando por aqueles que estão doentes, porque as nossas orações faz com que a palavra de Deus fala que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, se eu não posso ir, eu posso também, porque tem igrejas que têm mais condições de ir. Então, vamos estar sempre orando para que o Senhor envie, que a própria palavra de Deus fala, para a gente orar para que o Senhor envie os trabalhadores. E eu glorifico pela nossa igreja, irmãos, porque nós esse ano tomamos uma decisão. A decisão de ganhar almas para o reino de Deus, de arrebatar as almas do inferno, porque tem pessoas morrendo todo dia, morrendo todas as horas, sem conhecer Jesus Cristo. Aí você fala assim, não, quem nunca ouviu falar de Jesus? Ouvir falar de Jesus é muito fácil, mas saber quem Ele foi e o que Ele fez é diferente. Então, que nós devemos estar dispostos a verdadeiramente morrer por Cristo e fazer a vontade dele. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. A irmã Giovana adorando ao Senhor. A irmã Giovana adorando ao Senhor. Amém. Enquanto a mídia se prepara ali. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre
nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Exaltado é, ressuscitou e vive. Ressuscitou, ressuscitou. Agradeço a oportunidade. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos estar orando ao Senhor, apresentando a irmã Ivanilda ao Senhor. Nós vamos inverter aqui, ele vai trazer a mensagem. Feche teus olhos. Senhor, nós queremos te apresentar, Pai, o teu servo. Pai, a tua palavra é abençoada. Mas, Senhor, te pedimos, Senhor, que tu venha usar o teu servo, Pai, com poder e glória. Hoje nós já oramos aqui, te pedimos, Senhor, que tu venha revelar, Senhor, ao coração dos teus filhos e fazê-los entender o teu plano de salvação, Pai. Que através do teu filho, nessas poucas palavras, Senhor, ele seja usado por ti, Pai, para que possa, Senhor, revelar aos corações, Senhor, presentes, aos corações que estão nos ouvindo pela internet, Pai, ou que ouvirão no futuro, Pai, sobre o teu plano maravilhoso, Pai, sobre o teu sacrifício na cruz do Calvário. Nós te agradecemos por esse sacrifício, Pai. Usa o teu filho, Espírito Santo de Deus, toma os corações aqui presentes, Pai. Senhor, que sejam tocados pelo teu Espírito Santo, Pai. Tudo, Senhor, que acontece, Senhor, neste lugar, é por tua vontade e o teu desejo, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Sem perda de tempo, abram as suas Bíblias, por favor, em Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18. Apocalipse capítulo 1, 17, 18. Quem achou, dá um glória a Deus.
rapidamente. Fala assim: e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo fui morto, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho a chave da morte e do inferno. Sentáveis em nome de Jesus. Meus queridos, essa palavra aqui, ela nos solta o coração, né? Esse texto aqui foi escrito por João, né? Chamado apóstolo do amor. João estava exilado na ilha de Patmos. Na verdade, era uma prisão e era utilizada para os piores criminosos da época, os criminosos mais perigosos naquele mundo, naquele cenário. Eles iam lá e a função deles, enquanto estavam lá, era fazer a lapidação, talhar pedras. E essas pedras eram utilizadas para a estrada do Império Romano. Semestralmente ou anualmente encostava um navio romano e pegava essas pedras e levava lá para Roma, para pavimentar as estradas. E na realidade, aquelas pessoas que viviam naquela ilha, assim como João, eles não tinham praticamente o que comer, a não ser quando os navios chegavam. Então, praticamente, quando a comida ela acabava, eles tinham que caçar, eles tinham que sobreviver com o que tinha. João, provavelmente, ele tinha nessa época uns 90 anos, ele ficou de 5 a 8 anos na ilha de Patmos. Ele ficou ali exilado, e o historiador menciona que ele permaneceu praticamente numa situação completamente desfavorável na ilha de Patmos. Mas foi lá que João teve uma experiência maravilhosa, uma experiência poderosa. Eu gosto sempre de ressaltar que João foi o único apóstolo que permaneceu aos pés da cruz até o último suspiro do Mestre. Agora João tem um privilégio de ver o Cristo glorificado enquanto estava na ilha de Patmos. Ele mesmo testemunha nesse texto que acabamos de ler, nos textos anteriores, ele falou: eu vi e ouvi uma voz como de trombeta que falava comigo, e virei-me para ver quem era, e vi um semelhante ao Filho dos Homens. Os seus cabelos eram como a branca lã, os seus olhos eram como chama de fogo, o seu rosto resplandecia como o sol na sua maior força. A sua língua, de João, era como espada afiada de 2 gumes, e a sua voz era como uma multidão de muitas águas, e ele estava vestido com vestes resplandecentes. Aleluia, os seus pés era como um latão reluzente, tirado da fornalha. Aleluia. E João disse: quando viu essa maravilhosa visão, ele cai aos seus pés como morto, mas o Senhor vem, toca a sua destra e diz: não tema, eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Meus queridos, a doutrina da redenção trata da morte e trata da ressurreição do Senhor Jesus como resgate pela nossa vida. Isaías 700 anos, nós acabamos de ler aqui na leitura introdutória, ele diz: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo. Aqui o profeta messiânico começa a descrever o ministério de Jesus. A Páscoa nada mais é do que a morte e a ressurreição de Jesus. Isaías declara que ele foi crescendo como renovo, como raiz de uma terra seca. Isaías está mencionando que na época de Jesus era um momento de ares espirituais terrível, onde dominava o mundo as trevas, aonde havia perseguição, e Jesus se apresenta como o Cordeiro de Deus, que veio para morrer pelos meus e pelos seus pecados. Muitas pessoas pensam na morte de Jesus como se fosse uma morte qualquer. Jesus Cristo morreu, pois é, o José ali da esquina também morreu. E às vezes, em muitas de nossas igrejas, nós nos preocupamos só em pregar sobre a crucificação de Jesus apenas na Páscoa, ou quando vimos um filme
e nos comovemos, ou então relembramos desse momento na celebração da Santa Ceia. E muitas vezes lembramos de maneira superficial. Eu quero falar para você que Jesus Cristo é a nossa Páscoa, e nós temos que comemorar todos os dias da nossa vida. Ele é a nossa redenção, e deve ser comemorado continuamente, não apenas em momento como esse, mas todos os dias. Ele é a nossa redenção, Ele é a nossa Páscoa, Ele é a nossa libertação, porque Ele morreu por mim, e Ele morreu por ti. O apóstolo Paulo, quando descreve em Filipenses capítulo 2, versículo 5, ele diz assim: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se. Ele tomou a forma de homem, humilhou-se até a morte, e a morte de cruz, e por causa disso Deus lhe deu o nome que é acima de todo nome, e em nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra. Aleluias. Jesus Cristo morreu a pior das mortes, como foi falado aqui pela nossa irmã Rita, a morte de cruz. A morte de cruz era uma morte terrível, era utilizada pelo Império Romano para demonstrar uma certa força e para amedrontar os seus algozes inimigos. Geralmente era colocado do lado de fora, porque qualquer inimigo que tentasse contra Roma, olhar aquela cena terrível, eles se amedrontavam, e eles perdiam a força e desencorajavam os seus algozes. Por isso que era deixado pela parte de fora do palácio, da cidade. Meus queridos, Jesus sofreu. Isaías 53 fala que, versículo 3, que ele era como se homem de dores. E eu quero compartilhar com vocês aqui nesse momento, em pequenas palavras, algumas dores que Jesus sofreu por tua causa e por minha causa. E a primeira dor que Jesus sofreu, que eu chamo de dor social, foi a dor da rejeição. Isaías diz no versículo 3: era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dor, experimentado o sofrimento, como um de que os homens escondiam o rosto, ele era desprezado, e nós não fizemos dele caso algum. Ninguém lhe deu importância, nós o desafiamos, ninguém olhou para o rosto dele, as pessoas passavam e meneavam. O apóstolo João escreve e diz: ele veio para o que é seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filho de Deus. Lá em Lucas capítulo 3, versículo 34, Jesus Cristo olha para Jerusalém e fala: Jerusalém, Jerusalém, tu que mata os teus profetas e apredeja aqueles que te são enviados. E o texto fala como se Jesus Cristo estivesse chorando. Ele falou: quantas vezes eu quis cuidar de ti, assim como a galinha cuida das suas ninhadas, mas tu não me quiseste e me rejeitaste. Lá em Mateus 21, 42, fala que Jesus é a pedra que os edificadores rejeitaram. Lá no Salmo 14, versículo 1, fala: diz o necio no seu coração, Deus não existe. Jesus Cristo, ele sofreu a dor da rejeição. Nós o rejeitamos toda vez que nós o negamos, toda vez que de alguma forma nós não queremos fazer a tua obra, de alguma forma quando nós olhamos para ele e não fazemos dele causa alguma, nós estamos rejeitando. De alguma forma, quando deixamos de aceitá-lo como o único e suficiente Salvador, nós estamos rejeitando. E a dor da rejeição foi uma das piores dores que Jesus Cristo sofreu. Ele estava na cruz e ele foi rejeitado por aqueles que ele veio para salvar. A segunda dor que Isaías descreve, Jesus sofreu, foi a dor da traição. No Salmo 52, 14, fala assim: não é o meu irmão que comigo subia a casa de Deus que me traiu. Jesus não foi traído pelos romanos, seus inimigos políticos. Jesus não foi traído pelos gregos, seus inimigos ideológicos. Jesus Cristo não foi traído pelos samaritanos, seus inimigos religiosos. Não! Jesus foi traído pelo seu próprio povo. Ele não foi traído por um judeu qualquer, foi traído por um apóstolo, aquele que era administrador,
aquele que era colocado num cargo de confiança. Ele mesmo falou, aquele que na realidade comigo mete a mão no bocado, esse há de me trair. Era uma pessoa de confiança no ministério de Jesus. Judas traiu Jesus Cristo com um beijo, vendeu pelo preço que se vende um escravo. Assim era a percepção de Judas, mas ele estava cumprindo o propósito de Deus. Tudo que estava acontecendo era o propósito do Pai para salvar a nossa alma da condenação eterna. Mais que a dor da rejeição, mais que a dor da traição, Jesus Cristo também sofreu a dor do abandono. Ele mesmo falou, Deus meu, por que me desamparaste? O seu discípulo, o soldado, chega para prender Jesus, e o soldado pergunta, és tu Nazareno? E Jesus se apresenta como aquele que era realmente aquele que viria ser realmente buscado. Ele se coloca na frente dos apóstolos, ele se coloca como aquele que deveria realmente ser preso. Ele praticamente se coloca na frente dos seus discípulos, para que ele não sofresse nenhum tipo de afronta, talvez nenhum tipo de perigo. E a Bíblia nos fala que naquele momento Pedro pega a sua espada e arranca a orelha de Malco, e Jesus Cristo vai e cura aquela orelha. Mas Jesus Cristo faz isso, sabe por quê? Porque ele estava salvando a vida de Pedro. Porque esse Pedro, né, se por acaso Jesus Cristo não fizesse isso, com certeza absoluta Pedro seria morto, porque ele acabou de agredir um soldado do templo. Então Jesus Cristo estava salvando a vida de Pedro. Entretanto, foi esse mesmo Pedro que Jesus Cristo salvou o pescoço, que logo após a Bíblia nos fala que ele nega o próprio Deus, o próprio Mestre. E a Bíblia nos fala que Jesus Cristo falou, olha, quando o galo cantar, tu me negarás. O próprio Pedro falou que não iria fazer isso, mas quando o galo canta, a Bíblia nos fala que Pedro nega Jesus. E naquele momento, a Bíblia nos fala que Lucas descreve que Jesus apenas olhou para Pedro, os dois olhares se encontrou, do Salvador e do pescador, e Pedro começa a chorar, porque ele negou aquele que jamais lhe abandonaria. Jesus Cristo nunca vai te abandonar. Você pode o rejeitá-lo, você pode o abandoná-lo, você pode até o traí-lo, mas ele nunca irá te abandonar, ele nunca irá te rejeitar, ele nunca irá te trair, porque ele te ama. E naquele momento onde estava Tiago, filho de Alfeu, aonde estava Tiago, filho de Zebedeu, cadê Pedro? Fugiu. Cadê os discípulos? Jesus Cristo foi abandonado pelos seus próprios amigos, pelos seus próprios discípulos. Lá em Mateus 25, 26, 56, em Zacarias 13:7, a profecia se repete. Fala que fere o pastor e as ovelhas serão dispersadas. Jesus ficou só. Ele precisou lidar com a dor do abandono, ainda assim não te abandonou. Ele precisou lidar com a dor da rejeição, mas mesmo assim não te rejeitou. Ele precisou lidar com a dor da traição, do desprezo, mas mesmo assim, este que tem o maior amor de dar sua vida por todos nós, pelos seus amigos, mesmo assim ele não nos abandonou. Nós não temos como dizer que tipo de amor é esse. É o amor insondável, por isso que a Bíblia fala que o amor de Deus é amor ilimitado, porque Deus amou o mundo de tal maneira. É por isso que o poeta fala, e ele canta desta forma, que não existe um amor maior do que o amor do nosso Deus. Ele sofreu toda a dor da calúnia, ele sofreu a dor da rejeição, mas ele jamais te abandonou. Jesus, ele começa agora o seu momento de tortura. E esse momento de tortura de Jesus começa lá no monte, lá no jardim Getsêmani. Ele é abandonado pelo seu discípulo, ele é rejeitado, ele sofre a dor do abandono, ele sofre a dor do desprezo, ele sofre a dor da rejeição. E o momento dele é tão difícil que a Bíblia nos fala que lá no Getsêmani, quando ele começa a orar,
o seu suor agora se transforma, agora o seu suor se transforma em gota de sangue. É chamado, esse tipo de situação, a ciência chama de hematidrose. É quando o estresse é tão grande que as veias capilares elas se rompem e o suor agora se mistura com o sangue devido ao estresse. A Bíblia nos fala que a situação foi tão difícil que os seus próprios discípulos começaram a dormir em virtude da agonia que o próprio Jesus Cristo estava passando. Ele agora é levado para Caifás e ali começa também seu ato de tortura. Ele começa a perguntar se Jesus Cristo realmente era filho de Deus. Ele se cala e ele leva a bofetada. A Bíblia nos fala que ele arranca a sua barba. Ele começa seu momento de tortura agora. E a Bíblia nos fala que depois ele é levado para Pôncio Pilatos. E aí começa agora, ele é despido das suas vestes. Pôncio Pilatos na realidade manda ele para Herodes. Herodes rejeita, manda de novo para Pôncio Pilatos. E agora naquele momento a Bíblia nos fala que Jesus Cristo agora é colocado agora entre a escolha de um homem que era um homem ruim, era um homem ladrão, que era Barrabás. E a Bíblia nos fala que as pessoas escolhem Barrabás. E ele pergunta: o que farei de Jesus chamado Cristo? E aquela multidão que tanto aplaudiu, glamorizou Jesus Cristo, fala: crucifica-o. E agora Jesus Cristo é levado agora para o seu momento de tortura. Agora o réu é despido de suas vestes, colocado de bruços sobre um tronco com as costas nuas, exposto agora 2 algozes de cada lado, cada um com um chicote feito de couro, e nas pontas eram colocados pedaços de chumbo misturado com pedaços de ossos, e agora esse chicote vai agora para as suas costas, rompendo, dilacerando completamente as suas peles, deixando a sua carne como se fosse informe completamente. A situação é agonizante. Naquele momento eles batiam, Jesus Cristo perdia o fôlego, e a Bíblia nos fala que foi um momento de tortura, um momento de grande dor do Senhor Jesus Cristo. A carne dele começa a ser rasgada, tira de carne saída do seu corpo. O historiador diz que raramente o réu saía vivo da sala de tortura, mas quando saiu, seus membros internos e artérias estavam expostas. Isaías disse que ele, como ovelha muda, perante seu tosqueador, e não abriu a sua boca, estava apanhando, estava sendo machucado, dilacerado, pele saindo, o seu corpo estava sendo exposto, veias estavam sendo rompidas, sangue jorrando para tudo que é lado, mas mesmo assim, ele não abriu a sua boca. Seu silêncio era por nossa causa. O cordeiro estava sendo esmagado para que nós fôssemos salvos. Não bastava a dor da tortura, crava na sua fronte uma coroa de espinho, e logo depois pega um caniço e bate na sua cabeça, e aqueles espinhos começam agora a cravar nos seus escapos. A dor começa a ser dilacerante, uma dor de cabeça inigualável toma conta daquele homem. Aleluias. Agora Jesus sai nas ruas de Jerusalém, provoca seu vizinho assim e fala assim: ele está levando a tua cruz, levando a cruz que era nossa. O seu sangue escorria marcando as ruas de Jerusalém. Era a trajetória da via dolorosa. Depois de uma noite de julgamento, uma noite de dor, sem dormir, o corpo cansado, dilacerado, machucado, as suas costas estava praticamente com suas vistas, era praticamente quase que à vista, um monte de mosca sobrevoando o seu corpo. Colocaram um manto nas suas costas, depois tiraram aquele manto, com certeza aquele manto deve ter colado, e depois eles rasgam, tiram aquele manto das suas costas, e agora coloca uma trave nas suas costas. Eu imagino Jesus Cristo agora caminhando, aquelas farpas de madeira agora cravando nas suas costas, e ele machucado, e ele agora agonizando naquela via dolorosa, por mim e por você. Era um tipo de dor inimaginável. Não temos como imaginar o que ele estava passando naquele momento ali. Olha o lugar que ele se colocou por mim e por você. Olha o lugar que ele se colocou para te tirar, porque esse lugar pertencia a mim e pertencia a você. Esse lugar era nosso. Daí o profeta dizer: se isso não for amor, o oceano secou, não há estrela no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor se isso não for amor. Jesus Cristo, ele
se fez homem de dor para salvar o homem de se tornar demônio. Ele suporta a dor da calúnia, da exposição, bater em sua face, cuspiram no seu rosto, tirar a sua barba. Ele não reclama, não se defende. Ele vai arrastando a sua cruz, que deveria ser sua. E quando chega sobre o monte, ele é jogado em cima daquela trave. E é lançado as suas mãos para um lado e depois é lançado as suas mãos para o outro. E agora um prego quadrado agora é pregado nos seus pulsos, atravessando-lhe a cana do braço. E o cravo ainda foi virado, teve que virar a cruz para, de alguma forma, virar aquele cravo. Jesus Cristo estava agonizando na cruz. Segundo o historiador, o outro braço foi puxado, mas por talvez não alcançar, então muitas das vezes ele é distendido, para que assim pudesse alcançar o local da crucificação. E provavelmente causaram uma distensão no seu braço. Seus pés foram crucificados, dobrados, para que ele não pudesse firmar-se nas pernas e aliviar a sua dor. Ali está o Filho de Deus estendido no alto da cruz. Sabe o que é interessante? Que o Monte Calvário, ao contrário do que alguns pensam, ele não era distante de Jerusalém. Ele ficava na entrada principal de Jerusalém. Para quê? Para servir de lição. Para que aqueles que chegassem na cidade pudessem ver como é que Roma executava os seus algozes. Então quem entrava e saía de Jerusalém, nessa época da Páscoa, via e fazia movimento da cabeça, até cuspia no chão, porque aquele que estava pregado era considerado um maldito, porque a Bíblia fala que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A dor de cruz era a pior dor que podia acontecer para uma pessoa. Mas Jesus Cristo não teve só a dor de cruz, mas ele passou pela dor espiritual. E a pior dor espiritual se dá no momento em que o próprio pai abandona o filho. Jesus Cristo enfrenta os horrores do abandono do pai. A carranca da morte está agora visitando e olhando para ele. O pai estava derramando sobre ele toda a sua ira, que deveria ser derramado sobre nós. E naquele momento ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Quando Jesus Cristo estava para nascer, um anjo visitou Maria. Quando ele estava no momento, quando José e Maria estavam no momento de perigo, um anjo vai lá e avisa. Quando Jesus Cristo ele estava sendo tentado e acabou a sua tentação no deserto, o anjo vai lá para consolar. Mas nesse momento nenhum anjo vai para confortá-lo. Nesse momento nenhum anjo vai para consolá-lo. Ele está sozinho, abandonado, rejeitado, desprezado por mim e por você. Os apóstolos apareceram, as pessoas foram embora, fugiram. Jesus Cristo está só. É o momento de dor do mestre. Deus não poderia estar olhando para o seu filho, porque todo o pecado meu e seu, todo o pecado da humanidade estava depositado sobre o filho que não cometeu esse pecado. E este é o momento em que a videira se torna raiz de uma terra seca. Este é o momento que o leão se faz cordeiro. Esse é o momento em que o juiz se faz réu. Esse é o momento de solidão espiritual. E ele branda: Eloi, Eloi, lama sabactani. Deus meu, por que tu me abandonaste? Na cruz do Calvário, sozinho, sem ninguém para ajudar, sem ninguém para confortar, sem os anjos para consolá-lo, ele busca agora o último refúgio no próprio Pai, e o Pai o abandona também. Finalmente, ele sente sede, e ele pede um pouco de água, e o soldado coloca na ponta da lança um pouco de vinagre, e ele rejeita. E a Bíblia nos fala que agora ele fala a frase mais poderosa da Bíblia: está consumado. Sabe o que significa essa palavra?
Pai, está liquidado. Pai, a dívida está cancelada. É um gol de vitória. Pai, foi tudo feito. Pai, eu paguei agora o preço para que eles não viessem pagar, porque eles não teriam condições. Jesus está dizendo, está concluído, está tudo resolvido, não há mais dívida, aleluias! Em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus Cristo, Ele consumou, e agora todos nós temos a vitória. Ele nos deu agora a vida eterna através da sua morte. Fique em pé em nome de Jesus. O preço foi alto. O universo, a natureza decide que não pode ficar quieta. Até o próprio sol se nega a dar a sua luz quando ele morre. O céu estremeceu. A tumba, a Bíblia fala que se abre e os mortos vivem. Era um momento que o sol se nega, dá a sua própria continência. A terra escureceu, o sol se fechou em continência ao Criador. A terra não pode suportar, estremece, sacode, treme e racha o pé do monte. O véu se rasga de alto a baixo. O caminho que estava fechado agora está aberto. Agora todos nós temos acesso agora ao Santo do Santo através da morte de Jesus. Porque é o próprio Deus que desce para rasgar o véu de alto para baixo. O preço foi pago, mas o preço foi alto. O caminho agora está aberto pela cruz do Calvário. Agora nós podemos agora dar glória a Deus, porque nós temos a salvação por Cristo Jesus. Ele foi esmagado. O primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão não desistiu. Ele foi até o final. O inferno agora ruge, porque pensava que tinha conseguido matar. Quando ele vê Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele falou: nós conseguimos. Mas no terceiro dia, a Bíblia nos fala que ele ressuscitou para a glória de Deus Pai. Aleluias! O homem das mãos furadas está aqui nesta noite. Ele ressuscitou por mim e por você. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo para te dar vida e vida eterna. Ele venceu. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Rei da glória. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Aleluia! Para a glória de Deus Pai. Que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Que o inferno trema, porque é o terceiro dia. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Aleluias. Ele está vivo. Ele está vivo. E porque Ele está vivo, nosso coração queima. Porque Ele está vivo, nós temos esperança. Porque Ele está vivo, nós cremos. Aleluias. Porque Ele vive, Satanás e o inferno foi derrotado. Porque Ele vive, nós temos esperança da sua glória. Porque Ele vive, nós adoramos. Porque Ele vive, nós o celebramos. Porque Ele vive, nós o aplaudimos. Porque Ele vive, nós o celebramos. Porque Ele vive, nós pulamos, nós vibramos, nós cantamos e demos glória ao seu nome. O império da morte foi vencido, porque Ele morreu e tomou a chave do inferno e derrotou a morte por mim e por você. Aleluia. Obrigado, Jesus. Os serafins te adoram, os querubins te adoram e a tua igreja também te adora. Aleluia. Porque Ele vive pelos séculos dos séculos. Amém. Ele é o Alfa e o Ômega. É aquele que estava morto, mas aquele que vive. Não temas, João. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Ele vive. Posso crer.
ele vive. Temor não há. Temor não há. Mas eu bem sei, eu sei. Mas eu bem sei, Eu sei que a minha vida está nas mãos. está Nas mãos de meu Jesus que vive está. Oh, aleluias. e quando enfim Chegar a hora. chegar a hora Em que a morte, em que a a morte enfrentarei, sem medo então, sem medo então terei vitória, terei vitória, irei dar glória ao meu Jesus que vive está. A igreja cante assim porque ele vive. Porque ele vive, nós o adoramos, nós celebramos, aplaudimos o teu nome. posso Crer. crer Tu morreste, mas vive, ressuscitou. porque ele vive. Temor não há, Temor não há. mas eu sei que a minha vida Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos. está nas mãos de meu Jesus que vive está. Aleluia. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. A igreja pode sentar? Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se estendeu o braço do Senhor? Amém? Irmãos, Deus faz um pouco diferente do que nós imaginamos, né? A Gabi fez os vídeos pra gente, mas eles ainda estão renderizando ainda. Não conseguiram ficar prontos. E alguns estão prontos aqui, mas eu estou com medo de colocar e a gente nem ouviu ainda como ficou, né? E também pelo horário, entendeu, irmãos? Então eu faria a sugestão de a gente colocar no domingo, junto com as crianças, como a gente havia imaginado primariamente. Oi? Tá, então vamos cantar pelo menos uma das músicas, para nós não deixarmos em branco, e estaremos fazendo ela completa no domingo, tá bom, irmãos? É bem rápido. Vamos cantar o Mais Que Maravilhoso, eu acho que já está aí, né? A primeira já foi, Dudu? Haja louvor? Eu acho que não. Vou pedir o coral para subir então. Vamos estar.
Glória a Deus. Mais que maravilhoso.
Hosanas. Aleluia. Ficou bom como ensaio. Domingo faz melhor. Amém? Glória a Deus. Se você não conseguir assistir hoje, você vai assistir pela live. Nós vamos gravar. Vai ficar bem bonito. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Nós temos um motivo especial hoje também. Hoje é aniversário do nosso presbítero Ivanildo. Foi terça-feira, mas nós estamos comemorando hoje, e nós vamos apresentar ele ao Senhor. Queria que ele viesse aqui, lembrando os irmãos que dia 3 de maio, vai ser um sábado à noite, nós vamos estar aqui com outros pastores, amigos, com irmãos convidados, e vamos estar consagrando nosso diácono a presbítero em nome de Jesus. Queria convidar ele para vir aqui à frente, nós vamos orar por ele, amém? Ah, sim. Mas não era só pessoas importantes? Então vem, irmã. Amém? Então os aniversariantes desse mês, Deus esteja abençoando, amém? Levante suas mãos para cá, irmãos. Eles vão ficar de frente para a igreja, nós vamos abençoá-los. Amém? Glórias a Deus. Senhor, nós queremos abençoar os teus filhos, tua serva Rita, teu servo Ivanildo, servos, Senhor, que te servem através da pregação da tua palavra, que te buscam, que te adoram. Enche da tua graça, da tua misericórdia, opera o teu milagre em suas vidas, Pai. Dê a eles muitos anos de vida, Pai, saúde na tua presença. Nós te louvamos, te exaltamos por esse momento nobre, Senhor, na tua presença, Pai. Abençoa os teus filhos, enche da tua graça, nos dá uma noite plena de poder e graça. Abençoe a cada irmão, Senhor, que permaneceu assistindo, participando desse momento especial, comemorando, Senhor, essa Páscoa que estamos comemorando durante todo o mês, Pai.
Abençoe, Pai, enche da tua graça. Continue, Senhor, enchendo o teu povo de sabedoria, o teu servo Ivanildo, que tem sido, Senhor, um líder neste lugar, Pai, ensinando a tua palavra, abençoando. Continue abençoando o teu filho, dando a ele sabedoria. A tua serva Rita, da mesma forma. Nós abençoamos os teus servos em nome de Jesus. A igreja diga: você, nessa data querida, e que Deus te dê paz e dê vida. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, e seja uma luz, um farol a refletir. Com todas essas bênçãos nós só temos a dizer: parabéns, parabéns. Parabéns, 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 parabéns pra você. Amém? Glórias a Deus. Espere, nós temos na recepção ali um bolinho para falar com os irmãos. Vou deixar a bênção apostólica. Irmãos, só uma lembrança aqui, domingo nós temos também, além da cantata que vocês viram, nós vamos ter a cantata de Páscoa das crianças, tá? Então vai ficar muito bonito, bem mais preenchido, e aí eu espero os irmãos, os vídeos vão estar prontos, tá? Vai estar tudo pronto, tá? Pedir perdão à Gabi, irmãos, ela correu muito para fazer isso hoje à tarde, não conseguiu renderizar, que ela está mandando isso via internet para a gente, e não ficou pronto os vídeos. Então eu peço, irmãos, que orem, amém, pela vida da Gabi também, que nos ajudou. Ela estaria aqui também assistindo, mas estava lá trabalhando, e domingo ela vai estar aqui com a família, amém? Então receba a bênção do Senhor, domingo, 18 horas aqui, amém? Que o amor de Deus nosso Pai, a graça de Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor Jesus Cristo, não só agora, mas para todos sempre. A igreja de Cristo diga... Não saia sem abraçar o seu irmão, sem cumprimentar os aniversariantes, sem comer o bolo e tomar o refrigerante. Amém? Irmã Regina, nós te amamos. Amém? Lucinha também.